acho que hoje o nosso grande assunto é uma andorinha sozinha não faz verão no mundo das vendas, né? Temos aqui um problema muito sério que aqui está toda a equipe de vendas. Cristina, Toledo e Falcão. Uau! Todo mundo junto aqui. Uma andorinha que vale por 3. Eu imagino, por várias. Então, o problema é que não dá tempo de vender, de falar com todo mundo, de argumentar com todo mundo. A gente começou a chegar no momento em que a meta ela é alta, continua sendo alta, e existe um estrangulamento, ou gargalo, ou... Andorinha! A andorinha vai ser estrangulada. Antes que isso aconteça, a andorinha precisa arrumar filhotes. Sim. Quantos anos você atua nessa parte comercial? Quanto tempo? Né? Você é a andorinha que faz esse movimento? Desde sempre. Praticamente a minha carreira toda. E não é de hoje que eu costumo ser uma andorinha sozinha. Sim. Mesmo Sim. quando eu era executiva, sempre que cheguei tinha muito isso, esse aspecto de começar uma startup, um projeto menor, consolidar ele no mercado, e aí a andorinha com esse perfil de abraçar o mundo, Sim. né, vou e faço, mas de fato pelo o volume do que a gente percebe que tem hoje, eu vejo, nós vemos, né, que se eu tivesse mais pessoas comigo, a gente teria um resultado maior. E me conta uma coisa, qual é o principal desafio de ter mais andorinhas? Porque normalmente um profissional, quando ele é muito habilidoso em determinada situação, ou ele consegue um resultado muito bom, ele desenvolve o que a gente fala um modelo próprio, né? Ele tem uma estratégia própria. Isso pode ser muito bacana, porque você conhece aquilo que é para ser feito do começo ao final, mas isso também limita muito, porque centraliza muito numa única pessoa. E lógico que a gente não pode deixar de esquecer que tem também a sensação de poder realizar. Isso é quase uma adrenalina, né? Quase viciante. Eu vou lá e consigo fazer o gol com todas as adversidades, eu consigo fazer isso como assim, se fosse um time trazendo um resultado que é muito significativo. É quase, eu diria que um ciclo virtuoso, mas viciante. Ele só não fica virtuoso 100% porque acontece exatamente isso que está acontecendo com vocês. Chega uma hora que uma andorinha, para fazer todo esse movimento, pode ficar desgastada e quando a estrutura cresce, você tem outras atribuições. Mas aí a gente tem também um dilema interno e um desafio. Porque quando você tem o hábito de fazer a sua rotina, de trazer os seus resultados no seu ritmo, que certamente tem um ritmo próprio, colocar outras pessoas, treinar outras pessoas, desenvolver outras pessoas e principalmente lidar com a curva de aprendizado. Por quê? Porque as pessoas não terão o seu ritmo de andorinha que já transita de uma maneira muito graciosa, muito solta, muito estratégica, já sabe exatamente o que fazer, como conduzir com o cliente. Então requer uma paciência que nem sempre os profissionais com alta performance, eles têm. Então, quais são os desafios? Porque aí, como aqui a gente tem duas andorinhas, a gente já começa a criar um ritmo bom. Quais são os desafios? Porque a gente costuma dizer o seguinte, eu não acho ninguém no mercado. Essa é uma frase muito comum quando você tem uma pessoa, um profissional com uma alta performance. Qual é o desafio? Não que o mercado tenha várias oportunidades. Eu acho que o mercado está passando realmente por um processo de mudança. Está com as novas gerações, enfim, o que eles buscam. Acho que a gente tem aí uma reestruturação a ser feita. Mas o principal fator é que a pessoa ela já tem tudo tão automático que alguém entrar e realmente se sentir fazendo parte do grupo é um desafio, né? Formando um time. Então, quais são os principais desafios? Olha, o principal desafio desse cargo de vendas é que ele tem que ter um relacionamento com o topo da pirâmide. Sim. É interessante aqui porque quando a Cris começou a trabalhar na área de vendas, ela começou a trabalhar numa revista de decoração e ela pegou o lixo do lixo do lixo do lixo da carteira. Que ninguém É queria. mesmo? Que bacana E em isso. 6 meses ela era a vendedora que mais performava dentro da editora. Uau!
Uau, bacana. Por quê? Porque ela, desde o começo, ela se acostumou a falar com o dono. Sim, sim. E isso deu para ela um ativo de argumentação, de performance, e principalmente aquela coisa do tipo, ninguém quer ir até o fim do mundo para falar com aquela fábrica de não sei o que, ela ia lá e falava e fechava o negócio. Então, ela tem um ativo que ninguém que eu conheço tem. E no mercado que tem mais hoje é gente da área de vendas que tem muito mais uma aproximação com agências, com marketing, e isso não é exatamente o nosso caso. A gente não consegue vender em agência porque a agência está preocupada em vender outra coisa. Sim. E o marketing muitas vezes não está muito preocupado também com ou um portal de notícias ou com a área de eventos. Por isso que o canal mais próximo, de melhor resultado é justamente o dono da empresa, ou o presidente, ou o vice-presidente. A gente conseguiu hoje 90 e alguma coisa afiliados em cima dessa fórmula. Eu não sei se é o caso de mudar a fórmula ou se é o caso de insistir na fórmula, mas o que eu sei é que somente ela não está dando conta, e a gente tem uma meta nossa interna de chegar a 200 filiados. Que eu acho muito possível, diga-se de Sim, passagem, sem com o dúvida. número existente. Assim, a conquista que já se tem, acho que é muito possível. Agora você traz um ponto bem importante, que às vezes, na angústia, a gente acaba desfocando e deixando de lado a coisa mais significativa. O que a gente tem aqui é, talvez, a capacidade de execução e não a estratégia. Porque a estratégia, me parece que ela funciona. Quando a Luísa diz assim, não sei se a gente muda a forma, o como fazer ou o que fazer. Talvez o como possa passar por uma mudança tendo outras pessoas ou tendo uma pessoa, de repente, que possa, não sei quantas pessoas, ou se uma pessoa já te traria essa possibilidade. Agora, existe um como, o que fazer, que funciona. Então, esse o que fazer, eu não sei o quanto que a Cris consegue reproduzir isso ou passar isso para uma outra pessoa, garantindo a qualidade. Por quê? Quando a gente vai preparar, requer um tempo que não necessariamente vai alcançar, trazer aquele número desejado, talvez até demande um pouco mais de tempo para trazer um novo associado, depois mais um, porque você está preparando uma pessoa para fazer junto e depois sim, 2 pessoas atuando, você consegue ter um volume maior. Mas o passar o que fazer. E quando você fala de vendas, será que esse processo que a Cris faz é um processo de vendas? Ou é um processo de... Porque eu acho que se a gente colocar um rótulo vendas... Deixa eu segurar minha mão que eu lembrei que eu vou empolgar. Se a gente se focar em vendas, talvez a gente limite até essa atuação. Porque eu penso que... e acho que vendas é uma coisa também que cabe a gente recontextualizar. Eu acho que vendas tem um estigma de uma coisa chata de se fazer. E relacionamento, que tudo bem, tem a ver com ofertar alguma coisa para um cliente, né, passar um serviço, um produto, é você entender a real demanda dessa pessoa, você ter desejo genuíno de estabelecer relacionamento. É você ouvir, é você ir lá, perceber, você, enfim, captar os sinais que são importantes. De repente você vai com uma pauta, mas na interação você descobre uma outra coisa que é muito mais interessante para aquela pessoa, que talvez nem ela, no meio da situação, consiga perceber. Então eu penso que existe um escopo dessa função que é diferente de simplesmente uma venda, né? Então, assim, quando a Cris pegou essa carteira, que era uma carteira meio lixo, né? Uma carteira pouco importante. É o que ninguém faz, ninguém compra nada aqui, Isso. então ninguém queria. Até porque eu acho que as pessoas têm muito imediatismo, né? E eu sempre acreditei que nem tudo acontece na velocidade que a gente quer. Então eu já tive vários desafios aí de clientes prospects que para se tornar cliente eu passei 3 anos, por exemplo, Sim.
nesse relacionamento, nessa busca, no tempo certo, e normalmente as pessoas desistem. Então, quando está muito perto de conseguir, como esse tempo de concretizar é longo, a pessoa desiste. E aí, quando você desiste, em vez de demorar, sei lá, 3 anos, poderia demorar 6. Sim. Então, eu sou persistente nesse sentido, de não tirar do radar. Só que a maioria das pessoas tira do radar. Isso É importante porque quando você pensa essa questão toda da venda, do relacionamento, é engraçado porque se criou um estigma de que venda é aquilo que somente a pessoa que não deu certo em nada vai lá e faz. Isso, perfeito. Só que a venda é o que move o business, é o coração de tudo. É o financeiro e essa capacidade, que a gente fala que o financeiro é o coração, mas sem essa capacidade, esse Não tem coração negócio. financeiro não existe. Para mim é que nem professor. As pessoas falam que professor é super importante e tal, e só que você vê hoje que somente as piores pessoas do mercado vão para o magistério. Está errado, tem gente muito boa que até quer ir. Mas no fundo, as pessoas boas deveriam ir para a venda também. Muito, porque é relacionamento, é empatia, é rapport, é entender o outro. Agora, quando você me diz isso, quando a Cris conta que o que a atraiu quando ela viu aquela carteira que não era interessante e ali você viu uma oportunidade, essa é uma forma de perceber a realidade que uma pessoa que gosta de estabelecer relacionamento, ela tem essa capacidade de ver ali que tem uma oportunidade quando ninguém está vendo. Ela consegue, por exemplo, ter essa persistência que você falou e essa dedicação. Talvez o nome vendas já limite você a aumentar, ter mais andorinhas dentro desse grupo. Agora, mais do que isso, o que é importante mudar para fazer um processo de aumentar esse potencial comercial? Que para vocês dois, vamos tirar esse estigma de que não tem gente legal no mercado. Primeiro é importante a gente entender quais são as competências que realmente a Cris usa. Por exemplo, ela já falou a dedicação, a persistência, a paciência de saber que ela está plantando uma sementinha, mas ela vai levar tempo para germinar, para dar frutos. Então, tem algumas habilidades que a gente poderia definir para falar, uma pessoa bacana, é importante ter essas capacidades ou essas competências. Agora, o que é desafio para vocês dois para trazer uma nova andorinha para compor e chegar na meta dos 200 associados? Essa meta vai acontecer quando mesmo? Qual é a data prevista? Tudo dando certo em torno de abril, maio. Essa é 2019. Essa é a nossa meta. Tá? Essa é a nossa meta. Abril, maio de 2019, 200 associados. 200 para um mega evento com 200 associados. Ótimo.